de pepsina, que é a principal enzima gástrica, e a principal enzima na quebra das proteínas. Posso te garantir que se você não tiver produção de enzima pepsina, suas proteínas não vão ser quebradas e nada mais que envolve proteína vai ser efetivo. E sem as proteínas a gente não consegue construir uma membrana sequer celular, quanto mais uma célula inteira. As proteínas vão ser quebradas em moléculas um pouco menores, chamadas de peptídeos, com alguns aminoácidos. Para os bebês, a pepsina não é tão abundante, mas uma outra enzima chamada renina é abundante, porque ela vai quebrar as proteínas do leite. Imagina que tu passou por um período de amamentação e a tua alimentação básica era o leite. E as proteínas têm que ser retiradas dali do leite, era a tua fonte de proteína. Então, em vez de pepsina, tu tinhas muita renina. Quando a gente vai ficando adulto e vai começando a mudar nosso cardápio, nós deixamos de produzir drasticamente a renina e começamos a produzir mais pepsina. A renina, inclusive, é responsável, junto com o ácido clorídrico, responsável pela coagulação do leite, né? Interessante isso. Vocês lembram daquele Godzilla que veio nos ajudar a tirar os órgãos do modelo? Aquele Godzilla tem que comer muita carne. Ele tem que ter toneladas de pepsina naquele organismo para poder manter aquela envergadura toda. Então a pepsina é produzida na proporção de ingestão de proteínas. Uma pessoa muito grande consome muita carne, precisa de mais de proteína, então tem muita pepsina. Essa é uma relação interessante. O suco pancreático aparece como um dos mais notáveis dentre os sucos digestivos. É de extrema importância esse suco. Ele ataca em várias frentes. Ataca os carboidratos, ataca as proteínas, ataca os lipídios. É muito importante. Observem que interessante. O suco pancreático se compõe de várias enzimas, das quais se destacam essas aqui. A amilase pancreática, todo amido que não foi digerido na boca, ele vai agora ser digerido pelo suco pancreático. Temos a tripsina, que é uma enzima parecida com a pepsina, que vai ajudar na quebra das proteínas. E a lipase pancreática, que vai destruir, né, vai quebrar os lipídios. Então observem que essas três enzimas aí têm grande destaque. A tripsina é uma enzima, assim como a pepsina, que são produzidas de modo inativas. Elas são chamadas de pepsinogênio, lá no estômago, e no caso do pâncreas, tripsinogênio. Elas não podem ser produzidas ativas, porque quando elas estão passando pelos canais, até chegar no órgão final, elas vão começar a destruir as proteínas todas que estão tocando. Assim, elas são produzidas inativas, não funcionam, e quando chegam no lugar certo, elas começam a funcionar. É por isso que os sucos têm os seus pHs. O pepsinogênio lá do estômago só vai funcionar quando estiver em pH ácido. E o tripsinogênio só vai virar tripsina, só vai funcionar quando estiver em pH básico. Então preste atenção. O suco pancreático tem pH básico, em torno de 9. O gástrico, ácido, em torno de 2. Essas enzimas só funcionam em pH básico. Bem, agora o alimento já sofreu bastante quebra. Já está muito pequeno. Mas ainda falta diminuir mais ainda. Falta chegar a nível de glicose, de aminoácido, a menor parte do nutriente. Então chega e entra em ação o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino. O suco entérico destaca-se principalmente pela quebra dos peptídeos, que são pequenas proteínas, em aminoácidos. Então são liberados os aminoácidos para serem absorvidos pelo intestino delgado. Também são liberados as glicoses, os monossacarídeos. Então, olha só que interessante. Existem várias enzimas, eu vou te destacar algumas. Por exemplo, a lactase. Ela vai quebrar o açúcar do leite. A lactose, onde a gente vai conseguir glicose e galactose. Numa aula anterior, nós já falamos sobre esses componentes todos. Então, nós estamos conseguindo chegar ao nosso objetivo. O que o nosso corpo quer quando a gente está com fome? Ele quer glicose, ele quer frutose, ele quer galactose, ele quer aminoácidos, ele quer ácidos graxos, mas isso aqui tudo está guardado no pão, no bife, no macarrão. Então olha só a quantidade de substâncias que tiveram que existir para chegar na nossa glicose, nos nossos aminoácidos. Então o suco entérico,
ele vai terminar, completar o trabalho que um dia começou na boca, depois se prolongou pelo estômago através do suco gástrico e foi mais ou menos mediado pelo suco pancreático. O pâncreas produz o suco pancreático, mas não acontece digestão no pâncreas. O pâncreas produz o seu suco e libera no intestino delgado. E lá no intestino delgado é que vai acontecer a digestão, produzida pelo suco pancreático. Que fique bem claro isso. Bem, todos esses sucos têm que ser mediados, têm que ser estimulados ou inibidos por hormônios. Existem alguns hormônios envolvidos com o controle da digestão. Vamos ver rapidinho quem são eles? O estômago produz um hormônio chamado de gastrina. A gastrina é produzida pelas paredes do estômago e aí é liberada na corrente sanguínea. Roda, 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 roda o corpo e aí chega de novo no estômago, o sangue com o hormônio, e aí quando chega no estômago, ele estimula a produção do suco gástrico. Estômago produz a gastrina, que é um hormônio que estimula a produção do suco gástrico. Essa gastrina é produzida sempre que a gente sente o cheiro da comida, ou o gosto da comida, ou pensa em comer. Ou a comida chega no próprio estômago, bate lá, então esse hormônio é liberado para que o suco gástrico seja produzido. O intestino delgado duodeno produz mais alguns hormônios interessantes, envolvidos com a digestão. A secretina é um deles. Ela é produzida, liberada na corrente sanguínea, como todo e qualquer hormônio, e aí quando chega na corrente sanguínea do pâncreas, estimula a produção do suco pancreático. Especificamente, a secretina estimula a parte do suco pancreático equivalente ao bicarbonato de sódio. É esse bicarbonato de sódio que vai permitir com que o suco pancreático tenha pH alcalino. Um outro hormônio, o CCK, que quer dizer hormônio colecistoquinina, ele vai também ser liberado na corrente sanguínea e quando chegar no pâncreas, vai estimular o pâncreas também a liberar o suco pancreático. Mas que parte do suco pancreático? A parte enzimática. O suco pancreático se compõe, então, pelo bicarbonato de sódio e por enzimas. Quem estimula a liberação de enzimas é o CCK. Quem estimula a produção do bicarbonato é a secretina. Em outras palavras, para que as enzimas lipases possam quebrar as gorduras, é necessário primeiro que as gorduras sofram a ação da bilis, que vai dissolvê-las para depois sofrerem a ação das lipases. Agora vamos ver as doenças digestivas. Quando o aparelho digestivo não funciona bem por algum motivo, podem se manifestar doenças ou distúrbios, alguns muito conhecidos, como a gastrite, que é a inflamação, de vários níveis do estômago, a pancreatite, que pode matar, que é a inflamação do pâncreas, pode se entupir algum ducto, sei lá, um câncer pode surgir. As disenterias, as diarreias, causadas pela inflamação no intestino grosso, geralmente, e as pessoas podem sofrer grandes danos de perda de água, desidratação aguda ou crônica. Então, o conselho é que um aparelho digestivo sadio são doenças distantes e é aquela história de que quando o sistema digestivo está bom, o organismo inteiro responde bem. Tranquilo? Beleza? Vamos agora chamar as dicas de estudos. Como dicas de estudo, eu sugiro que tenha atenção a alguns componentes anatômicos, como conhecer um pouquinho o intestino, conhecer um pouquinho o estômago, o pâncreas e o fígado. Detalhe também para as principais enzimas digestivas. Então, eu queria que você, por exemplo, estudasse com maior ênfase os principais sucos digestivos e soubesse as enzimas e as substâncias que elas vão agir. Isso é muito importante. Se um dia você pretende fazer um vestibular, ou se você já está fazendo um vestibular, isso aí é interessante, cai bastante, por exemplo. E no seu dia a dia, para melhorar, inclusive, a sua alimentação. Boa sorte e até a próxima aula. O tema da aula de hoje foi sistema digestório. Sistema digestório está envolvido com a
captação do alimento, a quebra do alimento até poder ser absorvido. Entre os principais órgãos destacam-se o esôfago, o estômago, o duodeno, que é o intestino, o fígado, o pâncreas e o intestino grosso. Estudamos a função dos componentes digestivos. Do pâncreas é produzir o suco pancreático, do fígado produzir a bilis, de um modo geral do intestino delgado é a absorção e digestão dos alimentos e do intestino grosso a absorção da água e dos sais minerais. Bons estudos! Sugiro que os alunos façam os exercícios do livro, que são muito bons, e também que eles façam um trabalho, ou alguma forma que você decida, mas um trabalho onde envolva a pesquisa com diversas categorias de pessoas, com diversas categorias de trabalho e com o enfoque de analisar a alimentação dessas pessoas, o estado de saúde dessas pessoas baseado no tipo de alimentação que elas comem. Por exemplo, um atleta, um empresário, um gari, um professor, o próprio aluno, e dessa forma descobrir parâmetros, né, de quem está mais saudável, de quem está menos saudável com o seu dia a dia. Boa sorte.